Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fé, religião e o mundo evangélico no geral. Tenho percebido algumas coisas e tirado algumas conclusões e acredito que esse ano tende a seguir um caminho bem pior no mundo evangélico, tratando cada vez mais aí os fiéis como provedores, simplesmente dentro de um comércio. E quando nós vemos a proposta inicial do evangelho, que seria transformar a vida individual de cada um, e aí essas pessoas iriam meio que promovendo um efeito cascata, não institucionalizar um preceito, um estilo de vida, como os templos fizeram, mas promover uma mudança individual de vida em cada um. Esse é o grande ponto que muitos ateus e ex-ateus se travam, onde eles olham o Evangelho, Jesus e Deus da perspectiva religiosa, instituição empresarial. Eles não olham, eles não têm esse olhar, esse tipo de pessoa, eles não têm o olhar como uma mudança pessoal, como uma proposta pessoal de mudança de vida. Isso fica bem claro, né, que primeiro a salvação ela é individual para cada pessoa. Então, primeiro, um pastor ou uma pessoa que se autodenomina ou que denomina outras pessoas como pastoras e pastores, eles não têm o poder de provocar ou dar, ou vender, enfim, salvação para ninguém. Isso é algo individual. Claro que as pessoas, elas podem instruir, né? Isso é lógico, e não só dentro dos templos religiosos, mas uma pessoa pode instruir a outra, assim como acontece em uma empresa, dentro de uma casa ou em qualquer outro lugar. Uma pessoa com mais experiência, com mais estudo e com mais inclinação a determinados tipos de assuntos, elas vão se auto-instruindo primeiramente e depois instruindo outras pessoas. Porém, quando nós lemos a Bíblia sem essa capa religiosa que a instituição coloca nas pessoas, algo muito importante que vai acontecer, que vai começar a mudar a nossa forma de pensar, analisar e tirar conclusões sobre a espiritualidade pessoal, é que algo que Jesus fala, onde o único pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas dele. Então, primeiramente, aqui nós vemos que somente existe um pastor, não existem outros pastores. Agora sim, podem existir outros colaboradores, servos. Porém, nós vemos tanto Jesus como os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele colocando todas as pessoas no mesmo patamar, né? Ninguém é mais elevado do que o outro, independente do trabalho. Mas aí ele vai colocar aquela visão de corpo, que cada um é uma parte de um corpo, onde bem ajustados eles vão fazer o trabalho de forma completa. Então essa visão ela é importante, porque vai começando a dar uma visão mais clara e tirando intermediários entre a minha pessoa e a pessoa de Jesus. E é isso que o catolicismo faz, isso que muitas denominações fazem, né? Elas vão colocando intermediários entre a pessoa e Deus, vão colocando mais pessoas, dinheiro e condições no meio para que essas pessoas consigam chegar até Deus. Quando Deus faz exatamente o oposto, né? Não é à toa que quando acontece aquele sacrifício de Jesus, o véu que separava as pessoas, né, representando ali o pecado, ele é rasgado, porque significa exatamente que o homem, a partir de agora, tem livre acesso a Deus através do sacrifício que foi feito por Jesus ali na cruz. Algo importante, uma conclusão que eu tiro sobre as denominações e esses sistemas religiosos que nós temos aí atualmente, cada vez mais eles vão começar, primeiro, a colocar estratégias a funcionar realmente com estratégias empresariais para atrair mais público como cliente, para que eles continuem movendo a máquina que eles estão sustentando, né? Isso é bem interessante, porque você vê, isso fica nítido para todo mundo. Quando você entra em qualquer tipo de rede social, YouTube, na internet, você vê anúncios de igreja, as pessoas se comportando realmente como simples publicitárias do reino,
quando o próprio autor dessa fé e da salvação que as pessoas estão falando não se comportou assim, ele se comportou somente ensinando a mudança de vida para essas pessoas, né? Que elas reconhecessem o erro delas, mudassem, se convertessem do caminho mal delas e tivessem uma nova vida. Então você vê quando você começa a comparar a atitude de Cristo relatada na Bíblia e a atitude dessas pessoas que se dizem representantes de Cristo na Terra, você vê que não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. E isso acaba sujando o evangelho, né? E é por isso que eu falei aqui há um tempo atrás sobre a perspectiva que principalmente ateus, não ateus, pessoas mais céticas, olham atualmente o evangelho e o cristianismo, né? Você pode ter certeza que geralmente as conclusões que essas pessoas têm são baseadas em conclusões dentro de templos religiosos. Elas participaram de alguma forma ativamente de um templo, de uma igreja, ou do que elas veem desses templos postando e fazendo na internet, os shows, cultos, e enfim, seja lá o que for. Então, sim, eu vejo primeiramente a fé dando muito mais ainda um negócio, você começando a ver cada vez menos o que nós podemos chamar de verdadeiro evangelho. Isso basicamente já acontece há muito tempo, tanto que pergunta para qualquer pessoa o que é o evangelho de verdade. Ela vai complicar, vai institucionalizar essa resposta dela e não vai conseguir dar uma resposta boa. Ela vai dar geralmente uma resposta baseada em uma segunda pessoa, não nela, na relação dela com o Deus que ela acredita. Outro ponto que as pessoas elas estão se tornando clientes. Elas precisam... Foi colocado na cabeça das pessoas que se elas não agirem como clientes e sustentarem essa máquina girando, elas estão têm a possibilidade até da perda da salvação delas, né? Então, como eu falei, vão colocando mais e mais condições do relacionamento entre elas e Deus. Então, elas não são mais fiéis ou pessoas que têm um objetivo de vida além do físico, espiritual. Não, elas são simplesmente clientes desses locais que elas participam. Então nós temos claramente aqui uma visão geral de que além do mundo já não está mais funcionando como deveria, aqui, como eu falei no vídeo anterior que eu postei, né, nós já não estamos mais em um período na humanidade, em um ciclo onde de prosperidade, de você colher bem o que você plantou, de fazer muitos negócios, enfim, a não ser que você esteja muito preso na realidade que nós vemos na internet, de todo mundo milionário, todo mundo com carrão, com casona. Se você entrar na internet, a realidade de todo mundo parece essa, que a pessoa está vivendo a vida dos sonhos. Porém, a vida é muito além do YouTube, a vida acontece de outra forma, tá? Então a minha visão geral é essa, sobre fé e cristianismo e vida prática, é que nós vamos ver com mais clareza ainda, cada vez mais as igrejas e templos realmente se formando e agindo como empresas grandes e bem estruturadas. Você vai ver elas tentando se estruturar mais, se baseando muito mais no mundo secundário para atrair mais pessoas para dentro, para continuar movendo essa máquina. As pessoas que fazem parte disso, elas vão acabar ficando muito mais viciadas nessa droga que elas estão consumindo, porque ela foi implantado na mentalidade delas que se elas não aceitarem, não participarem disso, elas correm o risco de ir até para o inferno. Acredito que o jeito de você se livrar disso seja você se afastar da religiosidade, dessa religião empresarial, e não se afastar não deixar de ter uma vida espiritual em si. Porque a vida espiritual que muitas pessoas podem se propor a ter, elas não dependem de pastor, de outras pessoas, não depende de um local em si, né? Ela depende somente do relacionamento que você quer ter com Jesus, com o Deus que você acredita. Então, acredito que a principal forma que nós podemos
lutar contra isso ou agir contra isso, né? E não nos prejudicarmos de alguma forma, seja essa, buscar algo mais pessoal, longe desse sistema religioso que também se formou, não deixar de estudar a Bíblia, porque é ali que está a verdade, né? Livros secundários são sempre secundários. Não adianta focar muito teologicamente em livros secundários e qualquer outro tipo de teoria ou outro tipo de conteúdo, se você não entende bem a base, senão você vai ser simplesmente enganado, assim como todo esse povo religioso está sendo enganado, né? E aí não é à toa que nós temos na própria Bíblia que o povo perece por falta de conhecimento. Algo que nós acabamos vendo muito também são muitas pessoas buscando conhecimentos super avançados quando não tem o mínimo conhecimento ou domínio do básico, tá? Então isso acaba sendo bem prejudicial para todas essas pessoas. Isso não é um ataque a ninguém, nem a nada, mas é mais no intuito de causar algum tipo de reflexão e expor a minha visão que eu tenho sobre esse ano e os próximos anos, aí, uma visão mais espiritual, religiosa em si, tá? Então, no vídeo de hoje é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir, deixar um comentário, complementar aí o conteúdo de alguma forma através dos comentários, compartilhar o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.